Fala galera, muito boa noite. Meu nome é Leonardo Couto e eu vou apresentar aqui uma aulinha resumo sobre disfagia. Porém, antes de falar sobre a disfagia em si, eu gostaria de falar sobre o que seria um processo normal de deglutição. O que seria um processo normal do processo de engolir o alimento, beleza? A deglutição ela é dividida em três fases: a fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. Sendo que dessas três fases, a única fase que é realmente predominantemente voluntária é a fase oral, porque é quando você vai estar mastigando o alimento, quando você vai estar passando o alimento de um lado para o outro da boca, e é também a fase que você vai ter a decisão de engolir ou não o alimento. A segunda fase, que seria a fase faríngea, ela já é predominantemente involuntária, porém é necessário que você tenha uma consciência do que você está fazendo, porque se você tentar fazer outras coisas nesse processo, tipo engolir e falar ao mesmo tempo, engolir e respirar ao mesmo tempo, você pode acabar engasgando, tendo um processo de disfagia ali situacional, que logo depois vai voltar ao normal, mas não é o recomendado, beleza? E a terceira fase, que é a fase esofágica, ela já é completamente involuntária e independente de você querer ou não, o alimento vai passar por ali e já foi. A não ser que você tenha aí algum problema emocional, um problema neurológico, que pode trazer alguma deficiência dessa fase. Bom, e dessas fases, quais são os nervos atuantes, beleza? Na mastigação, os nervos que vão atuar é o nervo trigêmeo e o nervo facial. Vai ser um nervo trigêmeo que é o responsável pela movimentação da sua mandíbula. E o nervo facial, ele vai estar também aí nessa fase da mastigação, porque quando você está mastigando, você precisa que o alimento passe pelas suas bochechas e tudo mais. Então, esse nervo facial vai fazer com que seja possível o acúmulo do alimento aí, para que ele possa continuar no processo mastigativo. Além desses dois nervos, um nervo que participa também da fase oral é o nervo hipoglosso. Ele vai participar movimentando a língua, fazendo com que a língua jogue o alimento de um lado para o outro e também, quando você tomar a decisão de engolir, o nervo hipoglosso vai fazer com que você consiga pressionar sua língua com o palato mole e o palato duro, fazendo com que esse alimento seja jogado para trás em direção à sua faringe. E aí, nessa hora desse mecanismo de você passar o alimento em direção à sua faringe, o nervo glossofaríngeo, aí já está na segunda fase, já é a fase faríngea, vai fazer com que ocorra o mecanismo velofaríngeo. O que é isso? Desculpa. É um mecanismo que vai fazer com que esse alimento não entre na sua cavidade nasal e você acabe tendo tipo um macarrão saindo pelo nariz ou algum tipo. Se ligou? Então vai fazer com que se fechem as suas vias respiratórias para que seu alimento consiga passar em direção à sua faringe. O nervo vago também, ele faz a inervação motora de toda a sua laringe, que fica perto da faringe ali. Vai fazer com que a sua laringe se contraia, se fechando, abrindo ainda mais espaço para que o seu alimento possa passar pela sua faringe em direção ao esôfago. Tudo bem? Eu botei aqui também os nervos espinhais, do C1 ao C3, porque eles são os nervos que estabilizam o nosso pescoço, a nossa laringe, e o osso hioide que fica exatamente aqui. Ele é o único osso que não está preso a nenhum outro osso ou algum tendão, algum tipo. Ele está preso a músculos, só a músculos. E por isso é bom que todos esses nervos estejam funcionando corretamente para que haja o processo de deglutição correto. Caso isso não aconteça, vai dar errado. Beleza? Nessa foto aqui, como nós podemos ver, o esfíncter bucal de Castiel, Castiel do Supernatural, o esfíncter bucal dele está fechado, não deixando com que a comida saia da sua boca. As suas bochechas estão dilatadas, ou seja, o músculo da bochecha está relaxado, fazendo com que a comida consiga se alocar nessa bochecha e fazendo com que também o nervo trigêmeo realize a mastigação da melhor maneira possível. Enquanto o nervo hipoglosso, quando ele resolver aí engolir um hambúrguer, eu acho que era um hambúrguer que ele estava comendo, não lembro um pouco dessa cena, vai fazer com que sua língua empurre o alimento, fazendo com que você engula. Beleza? Então, a disfagia ela vai ser caracterizada pela dificuldade
ou impedimento da função da alimentação com prejuízo nutricional. Se acontecer de maneira situacional, nós não levamos isso como uma patologia, se ligou? Mas, porém, de uma maneira persistente, que esteja ali acontecendo o tempo todo, prejudicando, a sua alimentação, a sua nutrição, vai ser caracterizado como uma disfagia. E aí, quais são, né, os tipos de disfagia? Existe a disfagia orofaríngea, que é a disfagia que ocorre nas primeiras duas fases, que é a disfagia oral e a faríngea, e ela geralmente é causada por doenças neurais, mais comumente pelo AVC. E por quê? O AVC ele pode acontecer de maneira isquêmica ou hemorrágica. Na isquêmica, vai ocorrer a falta de oxigenação das células do cérebro, porque o sangue não está chegando ali da maneira correta. E a hemorrágica vai acontecer o extravasamento mesmo do sangue, que também vai trazer lesões. As duas vão trazer lesões celulares no nosso cérebro, que pode atingir os nervos responsáveis tanto pela mastigação, como o nervo trigêmeo, quanto pelo fechamento do esfíncter e tudo mais, do nervo facial, e da língua também, para movimentar e fazer o processo de deglutição, de engolir o alimento, né? Então, essa doença neural, o AVC, né, é uma grande causadora da disfagia orofaríngea. Já a disfagia esofágica, ela é o tipo de disfagia mais comum e ela se refere a dificuldades que a gente vai vivenciar no nosso esôfago durante o processo de deglutição. O mais conhecido é o refluxo, onde vai ter um retorno, né, daquele alimento, daquele fluido que está ali, para a fase faríngea, podendo fazer com que ocorra uma broncoaspiração, que é a respiração desse alimento, desse refluxo, levando para o pulmão, podendo levar para uma pneumonia e, consequentemente, pode levar também o paciente a óbito. Esse tipo de disfagia, a disfagia esofágica, ela é mais comumente causada por doenças no músculo do esôfago ou por obstrução física. No músculo teria mais a ver com os seus esfíncteres, que uma falha aí de fechamento desses esfíncteres ia deixar com que o alimento voltasse tanto do estômago para o esôfago, quanto do esôfago para a nossa segunda fase da deglutição. E a obstrução física, nós temos como exemplo aí a disfagia cardíaca, que o que acontece na disfagia cardíaca? Seu ventrículo, é o ventrículo esquerdo, ele aumenta de tamanho, causando uma compressão do seu esôfago. Isso seria aí uma obstrução física que faria com que ocorresse também esse tipo de disfagia. A disfagia orofaríngea também pode acontecer por conta da disfagia botulínica, que é mais comumente observada em pessoas que fazem tratamento para torcicolo com utilização de substâncias botulínicas para relaxamento muscular, o que vai fazer com que esse músculo perca um pouco da sua força, vai acontecer ali uma fraqueza muscular. E como eu falei, o pescoço, a laringe, ela precisa estar bem estabilizada, o nosso ocioide também, para que ocorra a deglutição de uma maneira perfeita, e tendo uma fraqueza muscular nesse local, vai também culminar numa disfagia orofaríngea. Existem dois tipos de exames, que são os exames de videofluoroscopia e videodeglutograma. Esses dois exames vão poder mostrar o grau de disfagia e também qual tipo de alimento vai ser a melhor alimentação para esse paciente utilizar. Se ele está conseguindo deglutir bem substâncias pastosas, ou se um alimento já bem cozido, só que ainda alimento sólido, seria bom para ele comer, se alimentar e tal, ou se a alimentação deveria ser mais aquosa, se precisaria ter um espessamento, essas coisas. Tudo isso, esses exames vão dizer. Porém, o tratamento da disfagia, ele não é feito pelo nutricionista. A disfagia ela é tratada pelo fonoaudiólogo e ele é o especialista a fazer isso. Ele é o único que pode realizar tanto de maneira clínica quanto de maneira cirúrgica. Por isso que é importante o nutricionista, quando estiver tratando de um paciente disfágico, ter uma comunicação com o médico, o fonoaudiólogo desse paciente. Porque esse fonoaudiólogo vai passar toda a informação, vai dizer qual o grau de disfagia desse paciente
e o nutricionista, tendo essas informações, vai poder fazer o melhor tipo de prescrição alimentar possível para aquele paciente. Se vai ser pastoso, se vai ter uma alimentação sólida, se vai ser líquida, como é que vai ser. Beleza? Então, isso aí foi bem que o início da disfagia, do processo, como ele ocorre, como que ocorre o tratamento e como o nutricionista está presente aí, né? Mas eu vou fazer ainda uma aula falando sobre os graus de disfagia e o tipo de alimentação mais adequado para cada grau. Isso é uma coisa que existe, esse estudo existe, e eu vou estar mostrando aqui para vocês na próxima aula. Então, valeu, muito obrigado. Se você gostou, tá aí as referências, e fiquem ligados que ainda vai ter mais aula. Tamo junto.